Presidente, o mundo está revolto, o mundo está de ponta cabeça, mas o senhor está acostumado a lidar com essa situação, não está de fácil, a gente conversou, já era isso, já era uma coisa complicada, a gente está diante de líderes que mudam a geopolítica do planeta todo dia, líderes que têm uma tendência belicista e coisas que tais. Nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, mas o assunto mais importante por enquanto é que o senhor deixa o ministério no próximo mês. Deixando o ministério no próximo mês, significa que o senhor necessariamente vai ser candidato a algum cargo em São Paulo? Olha, Datena, vice-presidente não precisa deixar. Então, vice-presidência, você continua na vice-presidência. Agora, ministério, para qualquer cargo que você for disputar, você tem que se afastar. Então, no dia 2 de abril, cumprindo rigorosamente a lei, nós vamos nos afastar. Então não é ser candidato a vice-presidente, nível nacional ou em São Paulo. Qualquer cargo que você dispute, você tem que se afastar de cargo executivo. Então devo deixar o ministério no dia 2 de abril. A rigor seria dia 4, mas dia 3 é sexta-feira santa. Então a ideia é 2 de abril. Bom, o senhor já me disse, e eu estava, por coincidência, numa dessas campanhas políticas que eu não fui até o fim, graças a Deus, não devia ter ido em nenhuma até o fim, mas numa dessas conversas, eu por acaso estava com o senhor numa sala sozinho, lá no Morumbi, quando você me disse o seguinte: olha aqui, Datena, estou recebendo um recado do presidente Lula que está me convidando, o senhor lembra disso? Está me convidando para ser vice-presidente. Me perguntou o que eu achava, eu disse que era excepcional, que era bacana demais, que vocês formariam uma dupla interessante. O senhor está gostando de trabalhar com o Lula? Como é que é esse período que o senhor está tendo com o Lula aí? Olha, Datena, primeiro eu gosto de trabalhar. Para mim não é sacrifício, né? Acho que o trabalho nos faz melhor. Segundo, a vida pública. Porque você trabalha não para uma pessoa, para um patrão, para uma empresa ficar mais rica, mas você trabalha para o coletivo. Eu fui prefeito da minha cidade natal, bastante jovem, e é fascinante, fascinante porque é mais perto da população, mais próxima da população. O meu mandato até foi prorrogado, era de 4 anos, virou 6 anos, porque era para coincidir todas as eleições. Depois fizeram outro de 6 para descoincidir. Fui governador 4 vezes em São Paulo, estado que tem tamanho de país, maior que a Argentina. Fui candidato a presidente da República 2 vezes, e o Brasil é um país fascinante, porque tem muitos Brasis aqui dentro. Então eu estou muito feliz. Sendo vice-presidente do presidente Lula. O presidente Lula dá total liberdade, nunca me disse, olha, não pode fazer isso, tem que fazer aquilo. Então é muito agradável, uma pessoa de trato muito fácil e ao mesmo tempo percorrer esse país, no caso do Ministério da Indústria, ajudar a recuperar a indústria brasileira. Para ter uma ideia da importância da indústria da Atena, 1 quilo de carne de porco, 1 quilo, custa quanto? Custa 25, 28 reais. 1 quilo. Uma válvula órtica desse tamaninho, feita só com o pericárdio do porco, custa 70 mil reais. Isso é indústria e tecnologia. Você pega 1 quilo que custa 28 e um pedacinho vira o preço de um automóvel, 70 mil reais. Então é fascinante o trabalho, importante. E essa semana tive agora no Espírito Santo, no Ceará. O Brasil é o 5º maior do mundo em extensão territorial. Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Brasil. Só que os outros têm muito gelo. A Rússia, Sibéria, o Canadá, Polo Norte, o Brasil não. Na realidade, nós somos o maior do mundo. Enquanto a América espanhola se dividiu em N países, desde o Uruguai até o México, o Brasil se manteve, a América portuguesa se manteve unida num país continental. Então é fascinante. O Brasil tem
agricultura mais competitiva do mundo, indústria diversificada. A Embraer é um case de sucesso, terceira indústria aeronáutica do mundo, crescendo numa velocidade impressionante. Agora vai abrir uma planta de montagem na Índia, então expandindo para o mundo inteiro. Setor de serviços de ponta, subsolo riquíssimo, petróleo, gás, nióbio, lítio, ouro, manganês. Água doce, o aquífero Guarani. Água, aquífero Guarani, Amazônia, 5 biomas. Então é uma oportunidade de trabalhar pelo país, de ajudar o nosso país. Estou muito feliz. Bom, diante do Ministério ainda, o senhor sempre me disse, e eu também confesso que acredito nisso, que o Brasil, em que pese ter um desenvolvimento muito legal, ainda continua em alguns detalhes um Brasil colônia, né? Desde o seu descobrimento, com a perspectiva extrativista, né? O Brasil se acomodou em alguns pontos e permanece Brasil colônia. A gente no agro arrebenta todo mundo. Se não fosse a pandemia, já teríamos chegado perto dos Estados Unidos. A França compete em commodities com a gente, grãos principalmente. O senhor acha que chegou um momento, mesmo com essa crise internacional, e a gente vai entrar nela, da gente dar um start, e talvez na pior situação possível, você tira algumas lições e pode continuar desenvolvendo, talvez até mais. Não é que a gente queira lucrar com a desgraça dos outros, mas às vezes a situação do mundo que é tão instável, o Brasil, que por enquanto continua um país pacífico, tem uma condição de desenvolver mais e não ficar só na base de negociar commodities. A sua indústria pode desenvolver bem mais, não? Esse é todo o empenho da Athena. É a NIB, Nova Indústria Brasil. É o projeto. É o projeto. Então, uma indústria mais inovadora, inovação faz diferença. Então, é o único caso que você tem crédito com TR, juros de 4% ao ano. É juros negativo, porque a inflação é 4,2% o ano passado. Então, inovação, uma indústria mais inovadora. Registro de patentes. O INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, levava 7 anos para registrar uma patente. Reduzimos para 6, para 5, para 4 e vamos chegar a 2 anos, que é o padrão internacional. É uma indústria mais sustentável, verde. Quem no mundo tem 30% de etanol na gasolina? Quando você põe gasolina, você está pondo 30% de etanol. Só o Brasil. Quem tem diesel com 15% de bio, óleo vegetal, gordura animal, só o Brasil. E 85% da frota é flex. Você pode pôr gasolina ou etanol. E crescendo o carro híbrido, que você tem motor elétrico, você tem bateria elétrica e tem motor a combustão. Uma indústria mais inovadora, mais sustentável, mais competitiva. O problema de competir chama-se Ásia, porque China e Índia, em especial, eles têm juros baixíssimos e a carga tributária na China é 22%, na Índia é 20%, no Brasil é 33%. Então, como é que você compete? Tem uma grande... Nós e o mundo, é só o Brasil. Não é protecionismo? Não. O que acontece? Eles têm custo mais baixo, porque tem 1,4 bilhão de pessoas, cada um deles. Então, você tem escala. Quando você tem escala, o preço cai. Imposto baixo, carga tributária baixa, bem mais baixa que a nossa. Juros mais baixos, custo de capital. Então, vendem para o mundo. Para ter uma ideia, no aço, a China vende metade do aço do mundo. A outra metade é o mundo inteiro. A China sozinha, 50% da produção de aço do mundo.